Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é atitude para vencer a crise. Num cenário de crise, o que é mais estratégico? Cortar investimento em comunicação e publicidade ou aproveitar o sumiço das outras marcas para você evidenciar os seus diferenciais? Você já parou para pensar sobre isso? Não? Então não saia daí, porque o triálogo está começando agora! E a gente está novamente tocando nesse assunto de crise aqui no Triálogo, porque ao contrário das outras emissoras, a gente não quer fazer uma propaganda da crise. A gente quer dar dica poderosa para quem quer empreender e dessa maneira superar a crise. Para a gente poder fazer um triálogo muito interessante, eu trouxe aqui um empreendedor, um publicitário diretamente de Colatina, ele que é o proprietário da agência Target, Fred Pessim. E também, diretamente de Vila Velha, eu trago para vocês uma especialista em comportamento humano, desenvolvimento humano, a Fabiola Saqueto. Antes da gente começar a trialogar, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Dá uma percebida em como as pessoas, na hora que vão cortar investimento, podem cortar de segmentos que vão fazer muita falta. Então, eu estava vendo aqui as contas da produtora. Eu acho que a gente vai ter que demitir um pessoal. Ô Capo, mas é o seguinte, eu acho que todo mundo, cada função aqui ele é muito bem engrenada. Se for despedir alguém fica um pouco difícil, porque cada função é muito bem exercida, é muito bem... Eu acho complicado. Né? Será? Que assim, por exemplo, continuista. Precisa, continuista. Pra que isso? Continuista. Continuista a gente usa, né? Tira. Pode tirar, continuista pode tirar. Outra coisa, direção de arte. Abre mão de arte, feliz. Pô, é vídeo pra internet. Foi. Tá. Figurino. Ok, pode tirar. Tá. E se a gente demitisse o diretor de fotografia? Será, cara? Agora já foi. Foquista. O que é foquista? Faz. Mas deixa, foquista. Tá, som. Som é uma coisa que não repara, você repara? Som? Só não deu pra ouvir. Entendeu o que está sendo dito? Hoje em dia não tem mais isso não. Não existe. Som. Uma coisa mais delicada aqui. Elenco. Vamos cortar. Beleza. Edição. Eu tenho uns 2, 3 primos que sabem fazer edição, isso aí. E se a gente demitisse roteiristas? O que você acha? Né? E aí, Fred, já teve diante de uma situação de corte de gasto como essa? Sempre, muito comum esse tipo de atitude. É interessante que na hora que o empresário se vê numa situação de crise, ele imagina que comunicação e marketing são setores que se cortar ninguém vai perceber. O vídeo mostrou aí o quanto faz diferença, né? Com certeza, faz muita diferença, principalmente no momento de crise, onde o mercado está mais seletivo, o consumidor está pensando muito para decidir. Então é o momento do empresário fazer bem feito a sua comunicação, porque a partir daí ele vai ser a opção de escolha, a melhor escolha para o cliente. Exato, porque uma coisa que tem que ficar clara é que as pessoas não estão deixando de consumir, as pessoas estão consumindo menos e de forma mais seletiva. E para dar elementos para essa seleção, para essa escolha, ele precisa de informar as características que diferenciam um produto do outro. E aí vem o seu trabalho com a agência. Isso. É muito importante esse trabalho da comunicação, mas de extrema importância também são os trabalhos internos das empresas. O trabalho de marketing, principalmente o marketing 3.0, que alinha os valores da empresa com a comunicação. Não adianta prometer algo que não pode entregar para o consumidor, porque vai ser vendido uma vez só, depois esse consumidor não retorna para a empresa. E hoje tem que se pensar em retenção. Primeiro ponto, retenção, para depois a conquista de novos clientes. Como que o indivíduo, seja um empreendedor, seja um colaborador desse empreendedor, ele tem que formatar esse mindset dele, a mentalidade dele? Como é que ele tem que encarar esse é um essa bom realidade? momento para dar uma checada em como você tem reagido, porque a forma que você reage diz muito mais sobre quem você é do que a forma que você age planejadamente.
E se a forma que você tem reagido não está trazendo os melhores resultados, não está fazendo você despertar o seu gigante interior para você dar o seu próximo passo, é um bom momento de desenvolver algumas competências. E tem uma competência em específico que é muito importante, a gente tem sido até muito procurado por executivos e empresas para ajudar a desenvolver isso nos colaboradores, que é a competência da resiliência. Hoje, resiliência, segundo Paul Stoltz, que é um pesquisador do comportamento humano, ele chama a resiliência como, na verdade, uma inteligência humana. Assim como a gente tem o QI, que é o seu intelectual, o QE, que é o seu emocional, o QS, que é o seu propósito fundamental para você se manter blindado, inclusive em momentos de crise, né? A competência da resiliência ele chamou de QA, que é o seu quociente de adversidades, que é como você lidar com as adversidades da vida. Então, é interessante como que um conceito da física foi tão bem apropriado. Isso, vem da pelos física. Estudiosos do comportamento humano, né? E o Paul Stoltz pegou realmente essa explicação da física. O que é resiliência na física? Na física, a resiliência é a capacidade de um objeto voltar a alguns tipos de matéria, não todos, alguns tipos de matéria voltar à posição anterior, que seria a sua posição normal, após ter sofrido um impacto. Então, nas pessoas, a gente denomina, assim, explica a resiliência como a capacidade de você voltar para o jogo, de você voltar para a sua ação após você ter sofrido algum impacto não imaginado, não desejado. Nesse cenário de crise, um dos impactos mais diretos é a perda financeira e a perda de emprego, muitas vezes. Tem como reagir à perda de um emprego, à perda de uma empresa de forma mais resiliente? Tem, claro. Aí vai muito de pessoa para pessoa. Eu conheci uma amiga que vem de um histórico muito sofrido na infância, empreendeu e está muito bem hoje no Brasil. Aí eu falei, como é que você consegue lidar com tantas adversidades? Já foi roubada várias vezes, funcionário que não dá certo. Fabiola, ela disse, eu choro, mas 3 dias. Eu falei, olha, então o prazo dela é 3 dias de sentir o impacto, né, a pressão. E depois, ouvindo uma entrevista com o Flávio Augusto, né, que é criador de uma rede chamada GV, Geração de Valores, ele falou que, também um grande empresário, ele passou por muitas adversidades na vida e ele chorava mais 5 minutos. Então o prazo que ele se dava para chorar era 5 minutos. Então, eu acho que quando você tem um propósito, né, tudo bem, aconteceu algo que eu não estava pensando, deixa eu sentir isso, que eu sou humana, é normal. Mas se você tem, e aí a importância de um planejamento, né, como o Fred já comentou, a importância de você falar o que eu quero, qual é o meu próximo passo. E realmente, você tem opção nessa vida? Ficar lá embaixo nos acontece, no meu ponto de vista, e até dos pesquisadores, por uma única questão de aprendizado. Uma vez que você aprendeu com a situação, o que eu não devo fazer mais, o que eu posso fazer diferente, acho que a vida nos convida a evoluir. E esses momentos difíceis servem para isso, para a gente evoluir. Você recua, né, para tomar impulso para dar o salto adiante. Uma coisa que você falou sobre perder o emprego, ou enfim, é um momento da gente também tirar a poeira dos sonhos, né, Fábio? Então, usar a resiliência como uma competência que vai ajudar você a fazer aquela vida que você sempre sonhou acontecer. Não deixa de ser um momento para você realmente olhar assim, ok, agora aconteceu isso, o que eu realmente quero? Porque clareza é poder. Sem dúvida. O que o teu cliente, o que o empresário chega para você nesse momento de crise? Qual a queixa principal que chega na agência? A maioria dos clientes, eles querem resolver o problema a curto prazo. Isso nem sempre é possível. Porém, precisa se olhar para dentro da empresa, para organizar os departamentos, trabalhar um conceito bem sustentado, para que a gente possa trabalhar uma estratégia e um posicionamento adequado e uma construção de marca. Porque tem que alinhar, não adianta você chegar na campanha da TV, mostrar uma imagem, se na hora que o cliente chega na frente de loja, o atendente já não professa o mesmo valor, não é? Justamente. Então você tem que pensar em toda a cadeia. Não adianta apenas uma propaganda bem feita. Precisa se pensar na estratégia, no posicionamento de marca. E boas estratégias podem gerar vendas imediatas. Mas o que tem que também se atentar é de não se vender a qualquer custo. Porque só vai ser vendido uma vez. E depois, a manutenção dessa marca, a credibilidade da marca. Então,
em momentos de crise, mais do que nunca, o consumidor ele está seletivo, ele está buscando aquela marca que ele pode confiar, porque ele não pode pagar 2 vezes Sim. pelo mesmo produto. Então ele prefere pagar uma vez e ser atendido naquele E momento. sempre lembrando que marca é aquilo que te marca, né? Então, se você foi marcado de uma forma negativa, para reverter essa situação é quase impossível, né? Marca depende do nicho e do público que você quer atingir. Porque pode ser uma marca para classe C, para classe D. E a marca tem os valores dela para a classe C, para a classe D. Não necessariamente precisa ser aquele produto mais caro do mercado. Não, é marca posicionada para aquele público, para aquele target, para aquele alvo específico, para aquela tribo até. Um né? grande exemplo que a gente tem aqui dentro do Espírito Santo é o Zé Coxinha, né? Que é uma criação local, mirou um público extremamente popular e tem um resultado de mercado milionário. A gente pode colocar dessa maneira. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta nesse papo que a gente está tendo aqui sobre atitude diante da crise. É rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o Triálogo, aqui nessa edição está trialogando sobre atitude diante da crise. A gente conversa aqui com o Fred Pessim, que ele é dono da agência Target, lá em Colatina, e atende o Brasil inteiro. E temos a Fabiola Saqueto. Eu, às vezes, dou uma gaguejada, mas funciona. A gente estava falando aqui sobre as questões de alinhamento, né? Como é importante você traçar uma estratégia de marketing para você poder definir, fazer a campanha na televisão, na web, no jornal, nas revistas, e também alinhar com o funcionário, que ele tem que professar os valores que foram trazidos pelas campanhas. E tem que alinhar, você trabalha com treinamento também, né? Como que acontece esse alinhamento? É uma outra área que as pessoas, às vezes, no momento de crise, já pensam em cortar. Só que é um momento de se empoderar as pessoas, né? A Starbucks fez uma revolução no mercado quando eles colocaram que, em vez de ser primeiro o meu cliente, ele mudou isso e falou primeiro o meu colaborador. Então é um momento de você fortalecer seu time, de você empoderar o seu time, porque ele é o primeiro a divulgar a sua empresa e porque é um momento quando as pessoas também estão destruturadas. Então você precisa cuidar delas para que elas cuidem do negócio e para que elas cuidem lá fora também, do cliente. Isso é interessante, que é uma questão que é professada aí no senso comum. Em primeiro lugar está o cliente. Não, em primeiro lugar está o colaborador que vai atender esse cliente. A gente hoje está falando até assim, primeiro a empresa, porque até para que o cliente tenha onde comprar, a empresa tem que existir. Isso está mudando radicalmente. Depois o colaborador, porque é quem faz as coisas acontecerem e a gente só dá o que tem. Então, para você fazer um bom atendimento, você criar bem um produto, um serviço, a sua equipe tem que estar completamente comprometida e cuidada. E depois o cliente, não no sentido de menosprezá-lo, mas de que antes você teve um preparo para quando chegar nele a coisa está plena, né? Sim. Então, o trabalho de capacitação nesse momento, às vezes até porque você está com o tempo um pouco mais livre, diminuir um pouco a sua rotina de trabalho, vamos aproveitar esse tempo para preparar, porque toda crise é passageira. Então, o quanto melhor você preparar seu time para, assim que esse momento terminar, vocês não só não terem perdido tempo agora, mas ficarem melhor depois, é uma estratégia muito inteligente. Inteligente e necessária. Você percebe alguma diferença, Fred, da realidade do Noroeste do Espírito Santo para a Grande Vitória, para outros estados? Ou essa crise chegou de maneira idêntica em cada uma dessas regiões e micro-regiões? Claro que eu vejo que as regiões do Brasil passam por momentos diferentes. Por quê? No caso de Colatina e Noroeste, a gente tem a bacia do Rio Doce que atravessa esse problema de contaminação da água. Paralelamente, a gente tem uma região agrícola que depende da água, das chuvas também. Também afeta de certa forma. No geral, todos foram afetados. Porém, existem regiões que são mais prejudicadas. Mas a capacidade, como a própria Fabiola citou, o que vai contar nisso tudo é a capacidade de olhar para dentro e achar soluções, né? A capacidade de resiliência de cada um. E aí ela trouxe também um conceito que eu adoro, esse conceito, do consciente espiritual, que quando ela falou de QS, que é
a busca do sentido para a vida. Segundo Kotler, a força propulsora do marketing 3.0 seria a nova onda de tecnologia. Quem sou eu para discordar com Kotler? Mas eu gostaria de fazer um adendo. Sim. A força propulsora são as pessoas, porque as pessoas compõem as organizações. E essas pessoas é que estão tendo outros valores, olhando para o planeta, olhando para a questão social, olhando para dentro das empresas. Se a empresa não ajuda o meio ambiente, mas pelo menos que não atrapalhe e que não agrida. Sim. E interessante quando você fala desse quociente espiritual, não necessariamente tem a ver com uma questão religiosa. As pessoas imaginam, a religião não é. Você se centrar. Você vive por quê? Você vive para quê? Ou você apenas sobrevive? Quando você encontra uma resposta como essa, a sua atuação junto ao mercado, junto aos seus colaboradores, junto à sua família, ela começa a ganhar uma dimensão efetivamente humana e um propósito. Justamente, inclusive estudos que iniciaram esse trabalho do quociente espiritual, da Dana Zohar, dizem isso. Partiu-se de que princípio? Ela pesquisou várias pessoas de sucesso que tinham tudo na vida, mas que sentiam um grande vazio interior. Então, a partir daí, começou a fazer esse estudo que nada tem a ver com religião. Tanto que existem ateus que têm grande QS elevado. Então, isso mostra essa questão espiritual, essência das pessoas, que eu acredito que é a força propulsora do planeta até. Não só das organizações. Porque através do capitalismo, da geração de emprego, do trabalho, é que a gente vai evoluir. E aí os valores vão ser os valores que vão ser os principais propulsores das empresas que vão sobreviver ou não. Sim. E esses valores começam nas pessoas. Exato. E ao começar nas pessoas, exige dessas pessoas também um alinhamento interno. A gente falou alinhamento de campanha para colaborador, mas tem que haver um alinhamento interno na roda da vida desse indivíduo, não é? Nossa, você falou uma coisa, a gente trabalha muito no coaching, né? A roda da vida, a vida está... a roda está girando harmonicamente, né, em todas as suas áreas. E o alinhamento interno é a maior estratégia que qualquer pessoa pode ter. A gente faz Quais cursos são no as Brasil, principais no mundo áreas que a inteiro. pessoa tem que alinhar? Eu trabalho com a roda do Randy, né, que é o meu mestre dentro da área do coaching, que lá a gente trabalha 10 áreas da vida. Existe a quais são básica, a básica. a básica, que é você ter um alinhamento, né, um equilíbrio no seu corpo físico, mental, emocional e espiritual. Aí dentro dessas 4, que são as básicas, você vai colocar relacionamento familiar, conjugal, lazer, financeiro, mas basicamente é o equilíbrio da vida profissional. Desculpa, profissional já seria uma das 10. Mental, emocional, espiritual e área física. O que o pessoal que faz coaching contigo mais reclama? Onde que está a maior deficiência? Você sabe que isso é muito diverso. Varia. Né? Varia demais porque depende do que está acontecendo na vida da pessoa para buscar. Hoje, nesse momento, as pessoas estão realmente buscando muito apoio para essa questão do equilíbrio vida pessoal e profissional. É que num cenário de crise, você toma a pancada Isso, no financeiro, no financeiro. O financeiro começa a prejudicar seu relacionamento familiar, o seu relacionamento familiar atrapalha o seu relacionamento sexual, o seu relacionamento sexual atrapalha a sua liderança na empresa, aí vai só... É uma corrente, Mas hoje, nesse momento, muitas pessoas procurando ajuda para lidar, sim, com a questão da crise. A competência da resiliência tem sido muito desenvolvida nos nossos atendimentos por uma demanda do cliente, né? Ele que define o que ele vai desenvolver durante o processo de coaching. E quando eu falei do coaching ser do resiliência ser uma competência, é importante falar uma coisa, Fábio, para quem está nos assistindo e de repente, assim, como fazer para desenvolver a minha resiliência, certo? Na verdade, a gente trabalha com cada um tem a sua fórmula de desenvolver qualquer competência. Mas existem alguns modelos disponíveis e estudados que se você começar também lançando mão dessas atitudes, você pode chegar a um resultado melhor. E para você desenvolver a sua resiliência, tem que ter no mínimo 4 comportamentos, né? A gente chama até de modelo CORE. A gente tem 1 minuto para você dizer. Primeiro, você tem que assumir responsabilidade pela melhoria. Segundo, perguntar qual a primeira coisa que eu vou fazer para começar a melhorar a situação. Terceiro,
ter certeza de que aquilo tem uma duração para acabar, não é eterno. Então, sua resiliência pega o fôlego só disso. E quarto, que identificar que não é tudo na vida que está ruim. É uma área, talvez duas, mas normalmente uma. Então, identificar que tem outras áreas que me dão suporte para lidar com essa área que não está bem hoje. Exato. A gente vai para o intervalo, mas antes de ir para o intervalo, o que eu gostaria? Eu quero exibir no intervalo comercial do nosso programa aqui um dos VTs que você produziu lá na Target. Qual que você vai apresentar para o nosso público? Eu gostaria de mostrar um filme que foi feito para o Posto Girassol. E vocês vão perceber, a verba era pouca, né? Só teve um ator, e foi o Fábio Flores. Com 12 personagens. Então eu gostaria de mostrar esse filme, que foi um trabalho que foi vencedor na categoria Filme do Colibri do último ano. Que maravilha. Então tá certo, a gente vai para um rápido intervalo e você vai poder conhecer meu lado ator. A gente volta rapidinho. Completa para mim, amigo. Comum ou aditivada? Aditivada e aproveita e troca o óleo. Alberto, Trocar o óleo. é pra já. Não seria bom se todo mundo cuidasse do seu carro como você? No Posto Girassol, do abastecimento à troca de óleo, tudo é feito por profissionais especializados. Nosso combustível é certificado e você ainda ganha milhas para viajar. Posto Girassol. Aqui você tem sempre o melhor. Gostei desse cara. Estamos de volta com o Triálogo, que nessa edição trialogou sobre atitude diante da crise. E nesse bloco eu apresento para vocês o nosso momento desafiador, que é o Melhor de 3, que começa agora, depois dessa vinheta. Diante da crise, ação, reação ou negação? Ação, muita ação no momento e com assertividade. Sim. Ação, né? É hora de agir. Exato. Eu também vou com a ação, porque a reação traz para o indivíduo a necessidade de primeiro ter tomado o golpe para reagir. E a gente tem que estar à frente disso. A gente tem que estar à frente. Não precisa esperar um golpe para poder tomar. Então, a ação também. Vamos para o próximo. Criatividade, seletividade ou caridade? Uau. Eu vou aí com a criatividade, porque com criatividade você consegue soluções eficientes. E claro, a caridade é uma palavra muito forte, que você tendo criatividade, você consegue ajudar a quem está do seu lado. E a caridade tem que começar com você mesmo, para você conseguir até ajudar a pessoas que necessitam, que estão à sua volta. Eu vou com a caridade, né? Para poder gerar um pouco mais de discussão aqui. Mas porque eu também acredito. Então, assim, muitos estudos mostram que quando você doa mais, você recebe mais. E não é só pelos estudos. Se a gente for olhar a nossa prática, o ato de você colaborar, inclusive quando você está dando o que se recebe. Então eu vou usar na caridade hoje. É só para divergir dos dois, então vou em seletividade. Por quê? Não sei, só para poder ser diferente. Então vamos para o próximo, então. Otimismo, pessimismo ou realismo? Otimismo. Otimismo porque às vezes a realidade nem sempre está muito sua amiga. Então você tem que usar o otimismo para aprender a criar a realidade que você quer. Eu acredito que a gente é co-criador o tempo inteiro. Então, o otimismo para ajudar a criar a sua realidade. Concordo plenamente. Você criando a sua realidade, você vai perceber, através dos seus valores, daquilo que você acredita, você vai sair dessa e vai conseguir sucesso porque você é aquilo. Você não está simplesmente tendo uma personagem diante da situação, sim atuando. Eu fico com otimismo também. Algumas pessoas acreditam que o otimismo é uma coisa meio de poliana, de ficar... Mas não, o otimismo é uma maneira de você programar a sua mente para reagir diante das ações do cotidiano. E o realista, muitas vezes, é um indivíduo que ele se conforma com o real. Ele se conforma com o real. Ele acha que o real é insuperável, é isso aí. E a gente, como otimista, a gente tem a capacidade de enxergar os aspectos invisíveis do real. É uma outra dimensão, um outro mindset. Vamos para o próximo, então. Coaching, mentoria
ou trabalhos de Umbanda? Deu expressão, pra gente conseguir um resultado. Eu posso começar? Eu gosto dos dois, acho a mentoria fantástica. Dos dois, o trabalho de Umbanda e a mentoria. Respeito os três, mas eu vou com coaching, porque eu acredito que empoderar uma pessoa é tirar de dentro dela os recursos que ela tem. Então a mentoria é fantástica, porque uma pessoa mais experiente ajudar uma outra, maravilha. Mas o coaching é você realmente pegar os recursos internos que estão ali e deixar a pessoa muito segura de que ela também é capaz de resolver. E a mentoria acaba criando um mecanismo de dependência, né? A pessoa sempre acha que depende... Pode ser que sim. Nos Estados Unidos é muito comum a mentoria, você ter um mentor para quando estiver precisando acioná-lo. Mas é exatamente quando você estiver precisando de um suporte, não para decidir para você. Sim. Né? Fred. Coaching, porque a pessoa tem que ter liberdade para ela fazer a escolha e não ser indicada a fazer a escolha. Ela precisa se suprir de informação suficiente, porque depois o que vier a acontecer é a responsabilidade dela. Então ela precisa de assumir essa responsabilidade num momento desse. Se perceber como coautor, né, e saber que tem os recursos internos e saber como acessar esses recursos internos. É uma habilidade, sem dúvida nenhuma. Agora a questão que é mais desafiadora, me desculpe até isso, que é a seguinte: 3 grandes empreendedores num cenário de crise. E eu quero saber desses 3 grandes empreendedores, qual vocês escolhem? Ike Batista, Lulinha ou Vanoel do Coco? Muito fácil para mim. Vanoel. Pela camisa do... Não, por favor. Já sofri muito bullying hoje, hein? Vamos preservar o vermelho como a cor do amor, hein? Vanoel do Coco. Eu moro na Praia da Costa. Você conhece ele, pessoal? Pelo amor de Deus, eu moro ali, né? Então a gente está sempre caminhando. Eu falei dele ontem num jantar na minha casa, você acredita? Ele é especial, né? Ele é uma pessoa que nos inspira realmente, de um produto simples. Ele está fazendo um nome fantástico. Detalhe que ele esteve aqui no programa com a gente. Há 4 anos atrás, esse cara dormia num colchonete, numa casa sem geladeira e sem televisão. Hoje ele mora num apartamento de frente para a Praia da Costa. Tem uma caminhonete Ranger do ano, um filho estudando na Alemanha. Exatamente. Sabe? Um cara que quebrou, e a resiliência total, né? Quebrou e voltou muito mais forte. Ele é inspirador aprendeu. No cenário de crise. Ele é maravilhoso. Também fico com o Vanoel aqui. Imagino que Lulinha seria o seu... o cara que saiu do zoológico para ser dono dele. Claro, que o Vanoel do Coco tem que ser essa opção. E aí eu gostaria de ressaltar a seguinte circunstância. Ele é aquilo. Ele não montou algo em torno para se beneficiar financeiramente e tal. E aí é olhar para isso e ver o caminho. E esse caminho vale até para uma multinacional. Não vale apenas para uma pessoa. Sim. É o quê? É o ser. É o ser antes de ter. Isso. Porque ter é consequência. Sim. O que é importante hoje é ser. Né? E eu acredito muito nessa questão de ser, até na situação do Brasil hoje. Exato. Por quê? Porque quando a gente tiver esse foco de ser, ao invés do ter, as coisas vão ser diferentes. Sem mais éticos, né? E para você que está vivendo um momento de crise, está desesperado, a gente viu aqui exemplos hoje mostrando como que a comunicação pode te ajudar nessa superação, mostrou como um treinamento, com habilidade de coaching pode te fazer encontrar essas respostas. E a gente fecha com um exemplo maravilhoso, com o exemplo do Vanoel, mostrando que é possível, sabe, da maior diversidade da vida, ele conseguiu chegar onde chegou. Então você também pode. Fred, muito obrigado mesmo por ter vindo aqui, valeu mesmo, foi uma satisfação tirar você de Colatina, para você vir aqui gravar o programa com a gente. Um abraço ao pessoal de Colatina que está nos assistindo também. Fabiola, obrigado. Fiquei muito feliz em conhecê-la pessoalmente, conhecia pelo vídeo e achei um vídeo fantástico. Obrigada. E agradeço a você que está aí também em casa, que ficou com a gente até esse momento. Muito obrigado. A gente se encontra numa nova edição do Triálogo. Um forte abraço e até!